No Microsoft Excel, a ação salvar como pode ser acionada pelo menu. Letra A, arquivo, salvar como ou pela tecla de atalho F12. Letra B, arquivo, salvar como ou pela tecla de atalho F19. Letra C, editar, salvar como ou pela tecla de atalho F10. Letra E, editar, salvar como ou pela tecla de atalho F9. Bem, pessoal, a questão pede sobre o salvar como. Observa comigo aqui algo bem interessante. Quando a gente usa o Excel, e agora eu vou digitar aqui alguns valores na planilha, vou botar aqui o valor 10, 20 e 30. Agora é claro que eu quero salvar essa minha planilha. Como eu nunca salvei essa planilha, se eu clicar aqui no disquetezinho, que é o comando salvar ou a tecla de atalho Ctrl B, ele acaba abrindo a caixa de diálogo salvar como, justamente porque eu ainda nunca salvei esse arquivo. Então eu vou chamar esse arquivo aqui de caneta aula e vou pressionar Enter. E aí pronto, agora ele chamou esse arquivo de caneta aula.xlsx, que é o padrão para salvar os arquivos do Excel. Mas agora eu vou digitar mais alguma coisa aqui, vou digitar 80, e aí se eu pedir agora só para salvar, clicar ali no disquetezinho ou Ctrl B, que é o comando salvar, ele só salvou as alterações, mas não abriu aquela caixa de diálogo salvar como. E eu quero agora, vamos tentar imaginar um cenário, que eu quero salvar como outro nome, ou quero salvar em outro local, ou ainda salvar com outra extensão de arquivo. Bem, agora então vou precisar usar o comando de fato salvar como, porque se eu só usar o salvar, ele vai ficar salvando nesse mesmo nome, nesse mesmo local, com esse mesmo tipo de arquivo, vai ficar salvando só as alterações. E aí, vamos entender como a gente faz para salvar como depois que eu já salvei o meu documento. Então nós vamos clicar aqui na guia arquivo, ou menu arquivo, como algumas provas indicam. Então arquivo, a guia arquivo ou menu arquivo, e ali nós temos a opção salvar como, que nós enxergamos bem aqui em cima. Se o usuário clicar aqui nessa opção salvar como, aí abre aquela mesma caixa de diálogo que abriu antes, para que eu possa escolher um outro nome para esse arquivo, ou um outro tipo, uma outra extensão. E aí vem a pergunta, qual é a tecla de atalho para acessar o salvar como? Porque aqui eu fui pelo menu arquivo e escolhi salvar como, né? Mas qual é a tecla de atalho? É o F12, então se eu pressionar agora F12, abre aquela mesma caixa de diálogo salvar como. Então pode ser o menu arquivo ou a tecla de atalho F12 para salvar como. Olha lá então, pode ser associada pelo menu arquivo, salvar como, ou pela tecla de atalho F12, que nós temos ali na letra A de América, como sendo de fato então o gabarito e a resposta dessa questão. Então para salvar como, o menu arquivo ou guia arquivo, ou usar a tecla de atalho F12. Lembrando que para salvar, só salvar, não salvar como, aí é Ctrl B. Ctrl B é para salvar, só salvar. Agora para salvar como é o F12, por isso ficamos aí com a resposta da letra A de América.